Olá, paz do Senhor, amém? Já já a gente vai dar início aqui. Eu só vou fazer alguns ajustes. A paz do Senhor. A gente vai estar ministrando uma palavra do Senhor com você. Deus tem colocado algo no meu coração. Desde ontem, Deus tem colocado algo no meu coração, amém? E nós entendemos que as nossas emoções, elas precisam ser ministradas à luz da palavra de Deus, amém? Então eu tô dando um time aqui pro pessoal entrar. Eu queria te convidar a compartilhar essa live, enviar para os seus amigos, enviar para os grupos dos quais você faz parte, enviar aí para os seus contatos. Tem uma opção compartilhar, que é compartilhar na sua linha do tempo. Você pode também compartilhar pelo Messenger e também compartilhar abrindo aquela sala de Watch Party que a gente fala, que é abre uma sala de vídeo para os seus amigos assistirem junto com você, amém? Nós vamos dar início já já, eu só estou fazendo aqui alguns ajustes, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como muitos de vocês sabem, né? Eu venho enfrentando uma batalha espiritual muito grande em relação a essas lives. E a minha live da semana passada, ela simplesmente foi bloqueada. As pessoas foram impedidas de assistir enquanto ela estava online. Eu não entendi o que aconteceu porque eu orei e depois comecei a ministrar a palavra. E quando eu fui ver, os comentários sumiram e as pessoas também sumiram. E a gente não entendeu muito bem. Quando a gente foi ver, o vídeo tinha sido bloqueado. E a gente sabe que ministrar a palavra de Deus traz para a nossa vida muitos rebatimentos, né? Muitas retaliações. E eu orei ao Senhor para que Deus me desse força. E hoje Douglas orou dizendo: Senhor, nos traz a consciência de que é a tua palavra, né? De que é o Senhor quem fala através das nossas vidas. E eu estive orando por isso ontem, a semana inteira eu estive orando ontem, hoje, para que Deus reabrisse e que não desse mais problema nessa live do Facebook. A série que eu fiz sobre vida sentimental, Deus trabalhou na vida de muitas pessoas. Eu fiquei feliz porque Deus fez grandes coisas. Pessoas que estavam já prestes a se casar, que estavam noivas, entenderam que não era da vontade de Deus e desistiram, desmancharam o noivado e entenderam o chamado, entenderam a direção de Deus, entenderam que estava sendo ministrado. E eu fiquei feliz. E a gente sabe que o adversário ele fica furioso quando ele vê alguém sendo direcionado dentro do propósito do Senhor, amém? Deixa eu ver quem está comigo. Luciana Ferreira, paz do Senhor. Minha sogra Olga, Priscila, paz do Senhor. Priscila Oliveira, eu acho que é a Priscila lá da União Pentecostal, não está aparecendo a foto. A Deise lá de Oswaldo Cruz, amém, Deise, a paz do Senhor. Se eu não me engano, quem está aparecendo é a Michele do Ângelo, não sei. Nem todo mundo está aparecendo aqui para mim que entrou. Ah, Luciana, eu acho que você me mandou uma mensagem dizendo que Deus era comigo. Não sei se foi você. Eu vi sim, Douglas leu para mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Sem mais delongas, né? Eu falei dos problemas que a gente teve, da semana passada que o Facebook me vetou. Questão grave do. Ah, tá bom, Luciano, vamos orar assim. No final, você que quer deixar seu pedido de oração, no final, a gente vai fazer uma oração pelos pedidos que forem postados aqui. Ulisses, a paz do Senhor, Ulisses, amém? Então, irmãos, como eu falei, a minha última live foi bloqueada e a anterior da semana retrasada também foi bloqueada. Oramos ao Senhor para que isso não aconteça essa semana, no nome de Jesus, amém? Olha isso falando aí, ó. Amém, eu vi. Mas esse Ulisses, eu acho que é o Ulisses lá de Oswaldo Ah, Cruz. quero Ulisses lá, ó. Não é o Ulisses teu amigo, não. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com você tá lá no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23.
Deus ministrou algo no meu coração sobre perdão, que eu quero transferir isso para sua vida, amém? Por que a gente vê que muitas pessoas a gente vê pessoas sendo fortemente usadas por Deus, pessoas que se movem no espírito, nos dons, porém são pessoas que não têm as emoções tratadas. E eu aprendi com o meu bispo, com o bispo Ney, que são pessoas que não ministram as suas próprias emoções, são pessoas que se movimentam externamente no espírito e não internamente. Por isso que a gente vê tanta contradição. E de ontem para hoje Deus trouxe essa palavra ao meu coração que eu quero compartilhar com você. É uma palavra libertadora, amém? É uma palavra consoladora e é uma palavra que vai desatar muitas coisas na nossa vida. Diz assim o texto: por isso, a parábola do credor incompassivo. Diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocou, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoar cada um ao seu irmão. Então vamos prestar atenção aqui no que está acontecendo nessa parábola, né? Muitas das parábolas Jesus explica como um reino, né? Como um reino que tem um rei, um senhor. Isso é uma tipologia do reino de Deus. E aqui a Bíblia vai dizer que veio, né, um dos servos até esse senhor e ele tinha uma dívida de 10.000 talentos. E eu fui pesquisar sobre isso, né? Alguns historiadores, alguns comentaristas vão dizer que esse valor de 10.000 talentos, se fosse traduzido, convertido para os dias de hoje, daria em torno de pelo menos uns 10 milhões de reais, de dólares. Ou seja, era um valor muito alto que esse homem devia, né? E a Bíblia vai dizer que o Senhor chegou até ele, esse senhor, dono, né, das posses, não sei se era um senhor para quem esse homem trabalhava, ele deu uma ordem para que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo que ele possuía para que aquela dívida fosse paga. Então, antigamente, né, você vai lembrar até mesmo daquela passagem que fala daquela viúva que os credores bateram a porta, o seu marido era um profeta, os credores bateram a porta para levar os seus filhos, porque antigamente, né, a prisão por dívida era algo muito comum. Uma pessoa, quando devia a outra, ela era levada, ou ela ou seus filhos, para que aquela dívida fosse quitada. Hoje em dia, por exemplo, na nossa Constituição brasileira, não existe prisão por dívida, exceto a prisão, né, pela pensão alimentícia. Que aí vocês vão concordar comigo que eu acho justo até, né? A prisão por dívida alimentícia, a dívida alimentícia, ela pode levar à prisão, porque aquela dívida precisa ser paga e aquela criança necessita daquele sustento, daquele valor. Então, voltando ao texto, o que aconteceu com esse homem? A dívida que ele tinha com o Senhor estava trazendo um comprometimento, não só a ele, mas a toda a sua casa, a sua família e os seus bens. A paz do Senhor, Tânia, pastor Renato, Kelly,
Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Então, aquela dívida que ele tinha com o Senhor estava trazendo para a família dele, para a casa dele, uma ameaça. A toda a sua família e os seus bens estavam sofrendo uma penalidade por causa daquela dívida. Então eu entendo que quando nós temos qualquer dívida, seja no mundo espiritual ou uma dívida com alguém, essa dívida ela precisa ser ajustada, essa dívida ela precisa ser quitada. Por quê? Porque uma dívida ela traz transtornos para a nossa alma e pode trazer transtornos até mesmo para o nosso teto, para a nossa vida familiar, para a nossa vida emocional, espiritual. Eu não sei você, mas eu já tive contato com pessoas que estavam altamente endividadas, e pessoas que sofrem por dívida são pessoas que eu falo dívida financeira nesse sentido, eu vou entrar no sentido espiritual. São pessoas que estão debaixo de um sofrimento emocional muito grande, porque aquela pessoa ela se vê com uma cobrança constante. Preste atenção nisso, não só dos credores, não só de um telefone que toca, não só de um e-mail, de uma carta, de um tormento que vem cobrando aquela pessoa para que ela pague, mas também de um tormento que é da própria consciência. Quando nós estamos devendo alguém, e eu falo aqui de pessoas que têm até mesmo caráter, porque infelizmente existem pessoas que compram sem saber como vai pagar, sabendo que o nome vai ser negativado, e fazem isso propositalmente. Eu não me refiro a isso, me refiro a pessoas que compram, né, e planejou pagar e por algum motivo não conseguiu. Então essa pessoa ela sofre dois tipos de tormento, um externo e um interno, porque a sua consciência cobra ela constantemente, quando ela vai dormir, quando ela acorda, de que ela tem aquela dívida, é o que a gente chama muitas das vezes de relógio moral. Nós temos no nosso interior um relógio moral, um relógio que nos impulsiona, né, a cumprir com os nossos deveres, a cumprir com os nossos deveres sociais, né, financeiros. Nós temos essa consciência. Então, quem sofre, quem tem dívida, tem um sofrimento que não é só externo, das pessoas que estão cobrando, das pessoas que estão ligando, dos telefonemas que você está recebendo, e é um tormento que é toda hora aquele telefone liga para você te cobrando até que você pague aquela dívida. E preste atenção, independente de ser um valor alto ou de ser um valor às vezes irrisório, você vai sofrer uma perturbação. Por quê? Porque o credor ele quer o dinheiro dele, você precisa pagar esse valor. Eu já vi pessoas, irmãos, que estavam querendo até mesmo tirar sua própria vida por causa de dívida. Esses dias o pastor Douglas falou, né, numa live, ele falou no discipulado aqui em casa sobre a crise de 29, né? Foi uma crise financeira mundial, foi a queda da Bolsa de Nova York, e essa crise, ela gerou uma quebra tão grande na taxa de lucro que muitos daqueles investidores, daqueles acionistas, por se verem diante de uma realidade de dívida, de sufoco, alguns cometeram ato contra a sua própria vida e se mataram. Por isso ficou conhecido historicamente como a Grande Depressão. Por quê? Por causa do endividamento, né? Da pessoa lidar com uma realidade que ela está devendo algo que é muito superior à sua capacidade de quitar aquilo. Rakamandarás. Imagine você que tem uma dívida altíssima e você olha para todos os seus bens, você olha, talvez você nem tenha bens, talvez você nem tenha um carro quitado, uma casa, e você lida com aquela situação, você diz: Senhor, como que eu vou pagar isso? É mais ou menos o que aconteceu com esse homem. Ele devia trazendo, né, fazendo aí uma conversão monetária, esse homem devia um valor muito superior aos seus bens, ao ponto em que toda a sua família poderia ser comprometida com aquela dívida. Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele fez uma súplica ao seu Senhor. O homem, né, aquele, a tipologia de Deus, aquele ao qual ele tinha aquela dívida, e a Bíblia vai dizer que ele, suplicando para que fosse perdoado, o seu senhor, ele perdoou ele porque se compadeceu da vida dele. E a Bíblia vai dizer que aquele homem disse:
prostrando-se reverentemente rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Preste atenção, eu estava estudando e a palavra perdoar no hebraico significa colocar um fim. E nessa tarde Deus quer falar ao nosso coração sobre perdão. Talvez você está me ouvindo essa palavra e você está se perguntando: Senhor, aonde essa palavra aplica para a minha vida? Preste atenção que às vezes, nós nos enganamos. Às vezes você sofreu um agravo tão grande, um dano emocional, um dano contra o seu nome, contra a sua reputação, contra o seu ministério, tão alto que aquilo trouxe um prejuízo tão grande para você, que no seu interior você pergunta: como eu vou perdoar o que me fizeram? Por quê? A gente tem uma dificuldade de perdoar, porque na verdade nós queremos ver uma vingança, ou até mesmo queremos fazer uma vingança com as nossas próprias mãos. Mas a Bíblia vai dizer que quando este homem ele rogou para que aquela dívida, para que ele pudesse pagar aquela dívida, ele teve o perdão. Eu quero falar sobre o perdão, irmão. Nada é melhor do que um perdão. Recentemente eu tive uma experiência muito interessante, que eu contratei um serviço com um rapaz, um servo de Deus também. Eu contratei um serviço com ele e fiz uma pergunta a ele: quanto é o valor para fazer isso, isso e isso? Ele me passou o valor. E eu falei: olha, a minha mãe entrou, a paz do Senhor, mãe. E eu falei para ele: olha, você faz, a gente vai vendo como é que fica e eu vou lhe pagar. Mas ele me mandou uma mensagem dizendo: olha, eu estou precisando do valor, você pode me mandar esse dinheiro? Amém, eu vou te mandar. Confiei nele. E o trabalho não tinha ficado pronto. Resultado: o trabalho nunca ficou pronto e esse rapaz não me devolveu o dinheiro. Ele ficou com o dinheiro e não me deu o trabalho. E não me retornou para mim o trabalho. Eu tive que pagar um outro profissional para fazer o mesmo trabalho e despender aí um outro valor. E passaram-se algum tempo, a gente fica muito chateado, a gente fala: poxa, eu fui numa pessoa que era servo de Deus, essa pessoa não me pagou. Passado algum tempo, eu fiquei com uma dívida numa situação. E eu falei: como que eu vou pagar? E aquela pessoa chegou até mim e disse: não precisa me pagar. E eu lembrei que foi o mesmo valor que eu tinha perdoado aquele irmão. E eu falei assim: Senhor, não era um valor muito alto. Eu falei assim: Senhor, aí passou um tempo, presta atenção nisso, passou um tempo, ele não me retornou, não me deu material, chamava ele não me respondia. Passou um tempo, ele veio conversar comigo, me pediu perdão e não tinha como devolver o dinheiro. Eu falei: não, fique em paz, você está perdoado. E de fato eu tinha perdoado. A palavra perdoar no hebraico significa colocar fim. E eu coloquei um fim naquilo ali, nunca mais cobrei ele, já tinha o material, não precisava mais daquele material. E passou uma situação, quem ficou devendo fui eu, o mesmo valor. Mas algo aconteceu no reino de Deus, um perdão que eu ofereci. E eu tinha que pagar aquele valor e eu fui perdoada. E quando eu lembrei, o Espírito Santo me trouxe a memória e eu lembrei que tinha sido o mesmo valor que eu tinha perdoado o meu irmão. Então entenda que o perdão, ele tem duas vias, né? Para você ser perdoado, você também precisa ser um perdoador. E como eu disse aqui, o perdão, ele te traz paz. O perdão te livra da culpa. O perdão, ele te livra do tormento externo das pessoas te cobrarem e da sua autoconsciência que te cobra da dívida, né? E eu dei o exemplo da dívida financeira, mas eu digo assim, de dívida de atos. Coisas que eu fiz errado, que você fez errado. Imagine uma pessoa, irmão, que cometeu um estupro em algum momento da sua vida, a sua mente voou, a pessoa estava, sei lá, fora de si, debaixo de uso de droga, debaixo de atuação demoníaca. Ela foi lá e cometeu um ato tão horrível quanto esse, e ela voltou a si. Você imagina o tormento que essa pessoa sente no seu interior e o tormento que ela sente por causa das pressões externas. Mas quando alguém que foi
ferido, machucado, chega até essa pessoa e diz: eu te perdoo. Essa pessoa, ao absorver aquele perdão, ela consegue trazer paz para o seu interior. E foi isso que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Por quê? Porque o pecado, ele traz não só um tormento externo, e eu vou falar sobre isso, mas o pecado, ele traz um tormento interno. Porque se você já pecou como eu já pequei, a Bíblia diz que todos pecaram, né? E destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia também diz que aquele que diz que não peca, esse mente. Então nós pecamos, né? Diariamente, nós não vivemos na prática, mas nós cometemos pequenos delitos, né? Acidentes de percurso, como os muitos pregadores dizem. E você sabe qual é o tormento interior da sua própria consciência que te julga. E a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, se a tua consciência te julga, maior é Deus. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos uma consciência moral. Nós somos conhecedores da lei, da palavra. E quando nós erramos, o que acontece no nosso interior? Uma cobrança interna. Uma cobrança que não é só externa, mas interna também. Então a melhor coisa para quem machucou, para quem ofendeu, é ouvir: você está perdoado. E Jesus, quando ele foi até aquela cruz recentemente, uma colega que sempre ouve as nossas lives me mandou uma mensagem muito interessante. A pergunta dela até pertinente. Ela falou assim: Mari, eu não consigo ver muita diferença da morte na cruz, porque muitos morreram na cruz, não foi só Jesus. A gente ou qualquer outra pessoa poderia ter morrido, mas eu falei algo assim para ela. Eu disse: olha, na cruz Jesus não sofreu só um sofrimento físico. Na cruz Jesus sofreu um sofrimento também emocional, porque a Bíblia vai dizer que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, o que muitos não entendem é que a obra de Cristo na cruz trouxe para ele não só uma morte física e uma dor. O que a gente vê nos cinemas, no filme, é um sofrimento físico, mas não há como retratar através do cinema, através de um louvor, né, o sofrimento emocional e espiritual que ele sentiu por causa do peso do pecado. O pecado, ele traz um tormento. O pecado, ele traz uma angústia. Se você em algum momento já cometeu esse erro de percurso que é o pecado, você sabe como a sua alma se sente angustiada, como Satanás ele se levanta para te acusar. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz para nós não pecarmos, mas se nós pecarmos, existe um advogado junto ao Pai que intercede por mim e por você. Então, quando Jesus ele morreu naquela cruz, aquela cruz foi o ato de perdão. Ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades para nos reconciliar com o Pai. Por quê? Porque as nossas ofensas nos separaram de Deus. Não é assim? Quando alguém te ofende, você não se separa dessa pessoa, você não quer mais caminhar com essa pessoa, mas quando você perdoa essa pessoa, talvez por algum motivo vocês não vão voltar a ter a mesma intimidade. Eu digo assim, eu falo de um perdão completo, mas às vezes por algum motivo vocês não vão voltar a ter a mesma convivência, porque de repente Deus vai direcionar cada um para um propósito. Mas o perdão, ele vem justamente para o quê? Para trazer uma reconciliação. E eu quero falar da justiça de Deus é a reconciliação. Quando alguém te ofende, você ora: Senhor, faz a tua justiça. Entenda que você não está dizendo: Senhor, eu quero vingança. Eu quero ser direito. Eu quero que essa pessoa sofra de uma enfermidade por causa do que ela fez. Quando nós clamamos ao Senhor por justiça, nós estamos primeiro, na primeira instância, clamando ao Senhor para que haja reconciliação. Todo perdão aponta para a reconciliação. Se eu estava afastada, destituída da glória de Deus por causa do meu pecado, a cruz ela me deu o perdão que me reconciliou, que me trouxe a aliança de volta. Então deixa eu desmistificar algumas coisas. Às vezes nós nos enganamos dizendo: eu perdoei fulano, mas eu não quero mais saber dele. Eu nunca mais recebo fulana na minha casa para almoçar comigo, porque fulana é falsa, porque fulana é fofoqueira. Deixa eu dizer algo. O perdão, ele reconcilia.
Não adianta você dizer para mim que você perdoou, mas você não quer mais ver a cara dessa pessoa. Isso não é perdão. Que você não quer mais ver essa pessoa. Isso não é perdão. O perdão, irmão, é por fim. A palavra perdoar no hebraico é colocar um fim. É não dar mais continuidade, porque às vezes a nossa alma está tão ferida que a gente não consegue parar de falar daquele assunto. Quando alguém toca, você vai entender o que eu tô falando. Quando alguém toca no nome daquela pessoa, você fala, ih, você já vira a cara, né? O seu coração já se enche de argumentos e você fala, ai, aquela pessoa, e não quero nem falar sobre o assunto. Quando a gente não quer falar sobre o assunto, significa que o assunto não está resolvido. Mas o assunto é resolvido por intermédio do perdão, você consegue tocar no assunto sem sentir dor. Porque perdoar, como alguns vão dizer, é lembrar sem ter mágoa, é lembrar sem sentir dor, é lembrar sem sentir aquela ferida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então esse homem, ele tinha uma dívida que ele não tinha como pagar. Era uma dívida de quantos? 10 mil talentos, que eu falei que traduzindo daria 10 milhões, segundo alguns comentaristas. Só que algo interessante acontece com esse homem, porque ele experimenta de uma paz que ele não tinha. Porque quem precisa de perdão, precisa de paz. O perdão, ele veio para nos trazer paz. Aquele homem, naquela noite em que ele foi perdoado, certamente ele dormiu um sono tranquilo. Como dizia minha mãe quando a gente era criança, não vou sair comprando tudo, porque eu quero dormir em paz, eu não quero dormir com a minha cabeça atribulada, porque quem está com dívida com alguém, seja de algo que fez, ou seja uma dívida financeira, não tem paz. Mas esse homem, no dia que ele experimentou perdão, certamente ele dormiu muito bem. Certamente ele teve um bom almoço, um bom café da manhã com a sua família, porque ele não precisava mais ficar pensando em algo que ele não tinha haveres para pagar. Só que a Bíblia vai dizer algo muito interessante. Ele tinha um servo. E aquele servo lhe devia um valor muito irrisório, que é 100 denários. E os 100 denários, se comparado aos 10 mil talentos, é um valor muito pequeno. É como se fosse 15 dólares, né? Segundo os comentaristas. Um é como se fosse 10 milhões de dólares. E 15 denários é como se fosse um valor equivalente a 15 dólares. 15 milhões, os 10 denários, os 10 talentos. Os 100 denários é como se fosse 15 dólares. Era um valor muito pequeno. A dívida que aquele servo tinha com ele era uma dívida muito pequena perto do que ele devia. E a Bíblia vai dizer que esse homem chegou até ele. A Bíblia diz que ele encontrou um dos seus conservos e agarrou sufocando, dizendo, paga-me o que deves. E infelizmente, irmãos, existem pessoas que agem assim contra mim, contra você. Que você tem uma dívida com aquela pessoa, você errou, você pisou na bola, você não conseguiu quitar, e aquela pessoa ela te sufoca, aquela pessoa te ameaça, né? Existem pessoas aí, são chamados agiotas, que eles matam, inclusive, por causa de dívida. Se uma pessoa é usuário de droga, fica devendo, né? Lá onde vende a droga, o que fazem com ela? Mata. Por quê? Porque a dívida, ela gera morte. O cara, ele quer receber o valor dele e ele até mata por causa da dívida. Olha só o sentido espiritual disso. A dívida, ela não traz só tormento, ela também traz morte. Rabacandarás. E a Bíblia vai dizer que este homem, ele experimentou do perdão. Seu interior não foi transformado numa atitude semelhante. Então, aquele homem devia a ele um valor muito pequeno. É como se a ofensa que ele fez fosse muito grande, mas a que ele sofreu fosse muito menor se comparado. Então, você vai entender, Kaique, a paz do Senhor. Kaique, quanto tempo não te vejo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Juliana Lopes, a paz do Senhor. Então, a gente vai entender que esse homem, ele experimentou de algo que ele não soube oferecer.
E a Bíblia diz que aquele que não age com misericórdia, ele não será tratado com misericórdia. Você quer sacar a misericórdia de Deus? Misericórdia, você quer ter um saque, você quer ter um saldo positivo na sua vida de misericórdia, de perdão. Aprenda a perdoar, aprenda a ter misericórdia. Muitas das vezes nós não temos misericórdia com as vidas. A gente vê alguém tropeçar, alguém cair, alguém adulterar, alguém ferir, alguém mentir. E a primeira coisa que a gente faz é apontar aquela pessoa, é dizer fulano é falso crente, fulano é fofoqueiro, fulano é fornicador. E Deus está dizendo, olha, cuidado. A Bíblia diz que aquele que está em pé é para prestar atenção, para não cair. Aquele que está em pé não é para olhar para o outro e se comparar se achando melhor. A Bíblia diz que aquele que está em pé, ele precisa observar para ele não cair. Rabacanda, rabachanda, rabacai. E aquele homem, ele, quando alguém clamou a ele por misericórdia, ele não foi misericordioso. Ele sufocou aquele homem. E o homem clamava dizendo, ser paciente comigo e eu te pagarei. Só que o que ele fez? O que ele clamou ao Senhor dele, o seu servo clamou a ele, ser paciente comigo, mas ele não foi paciente. Deus está dizendo para alguém que tanto te feriu, ser paciente com essa pessoa. Você que é maduro, você que é espiritual, seja paciente com esse aí que é trigo novo, com esse que é jovem no evangelho, com esse que ainda não teve a sua natureza completamente transformada, com esse que ainda não foi totalmente liberto. Deus está dizendo, ser paciente com ele, perdoa ele, dá mais uma chance. Pedro, nesse mesmo capítulo, lá no verso 21, Pedro vai perguntar quantas vezes eu devo perdoar. E Jesus vai dizer 70 vezes 7. Irmão, se durante uma semana essa pessoa te machucar, tem gente, irmão, que não sabe controlar o que fala. Que fala vai sair no farpa, é uma infantilidade muito grande. E você fala, meu Deus, o Senhor está dizendo, se essa pessoa vier te pedir 10 dias, o que você tem que fazer? Você tem que perdoar. Você tem que colocar fim. Mas a Bíblia também diz que você tem que exortar aquele que te ofendeu. Se você foi ofendido, se alguém te machucou, a Bíblia diz, vá a teu irmão e mostre o erro. Olha, sabe o que tem gente que age assim? É uma palavra bem discipuladora. Você foi ferido, você foi machucado. E tem gente que pega, se fecha e tranca aquela pessoa, não dá mais acesso àquela pessoa, exclui aquela pessoa do Facebook, da rede, não dá mais assunto. Só que a Bíblia vai dizer que se o teu irmão pecar contra você, de repente ele nem se tocou do que ele fez. De repente ele nem tem consciência. Você que é maduro, você vai trazer a consciência do erro. Você vai dizer, olha, naquele dia você fez algo errado. Você falou uma coisa errada, você fez algo errado. Você vai exortar ele. Uma vez que ele se converter, entender do erro que fez, a Bíblia diz que tu ganhaste teu irmão. Mas se ele não entender, você pega 2 testemunhas, não é fofoca não. Você pega 2 testemunhas e vai até ele, para que ele se arrependa. Se ele não quiser, a Bíblia diz que tu pode ir até perante a igreja, até perante a liderança. E dizer, olha, fulano fornicou, fulano mentiu, fulano fez isso. Eu já exortei 1, 2 vezes, não quer. Se ele desistir de ouvir, a Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia vai dizer. Não mais, se ele não atender, diz a igreja, se recusar, ouvir também a igreja. Considera como gentil ou publicano. Deus está dizendo, olha, agora, por quê? Porque ele não mudou. Você perdoa, mas você não precisa mais ter uma relação. Considere como gentil ou publicano. Perdoou, está perdoado, não tem mais mágoa. Eu preciso reatar? A Bíblia diz, considere como gentil publicano, não considere como irmão. Gentil publicano não é irmão. Então, você precisa perdoar essa pessoa. Mas a chance de reatar o relacionamento depende de ambas as partes. Então, olha o que o texto vai dizer. Aquele homem, ele pediu para que fosse paciente com ele. Mas a Bíblia diz que ele foi lançado na prisão até que ele saudasse a dívida. E o texto vai dizer, vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então, outros servos viram a injustiça dele, viram que ele foi perdoado, mas viram que ele não perdoava, então foram relatar ao seu servo. O que aquele homem fez? A Bíblia diz que ele ficou muito indignado e disse, servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não desvia tu igualmente
e eu me compadeci de ti, indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos. E eu fui pesquisar o que é verdugo, né? Um verdugo, ele era como se fosse um carrasco, um atormentador, soldado que era pago para adires a paz do Senhor. É como se fosse um soldado que era pago para chicotear, para atormentar, para causar sofrimentos, tormentos e sofrimentos emocionais. Então, entenda, aquele homem ele havia sido perdoado, mas porque ele não perdoou, ele voltou ao lugar de origem. Ele voltou ao lugar de tormento, onde ele já tinha sido absolvido. Ele voltou a ser atormentado. E isso, irmão, se explica por que eu e pastor, muitas das vezes a gente vai ministrar em igrejas e a gente vê irmãos, pessoas que são servas de Deus atormentadas pela síndrome do pânico, se matar, pessoas que é até servo de Deus, mas estão ali manifestando demônio. A gente se pergunta, meu Deus, como pode isso? Essa pessoa estava caminhando agora demoniada. Por quê? Por causa da falta de perdão. Quando existe uma falta de perdão, nós somos entregues aos verdugos, ou seja, aos atormentadores da nossa alma. É por isso que você vai ver os verdugos, eles traziam tormento, sofrimentos físicos. Por quê? Porque a falta de perdão, ela faz adoecer o seu corpo. Ela faz adoecer a sua alma. A falta de perdão, ela traz o tormento. Não só isso. Satanás, ele observa essa situação para ele... Agora voltou. Então, Satanás, ele vê uma porta de entrada, uma legalidade para ele agir contra a vida de quem não liberou perdão. Então você vai ver que a falta de perdão é também uma porta de entrada à possessão demoníaca. Eu lembro de Paulo escrevendo aos Coríntios que ele vai dizer o seguinte: se eu fiz algo contra vós, eu vos perdoo, para que Satanás não tenha vantagem sobre mim. Paulo está dizendo, olha, eu tenho a preocupação de Satanás não ter nenhuma legalidade sobre a minha vida. Por isso eu estou perdoando. Por isso eu estou pagando dívidas, colocando fim às dívidas. Não é assim, irmãos? Quando nós não tínhamos experimentados do amor de Cristo, né, da absorção dessas dívidas, dos nossos pecados, Satanás, ele tinha direito legal sobre as nossas vidas, sobre o nosso corpo físico, sobre as nossas emoções. Por quê? Porque nós estávamos apartados de Deus por causa dos nossos pecados. Mas quando Cristo trouxe na cruz, ele trouxe paz, ele trouxe reconciliação. E por causa do perdão, Satanás não pode mais nos tocar. A Bíblia diz que todos aqueles que são gerados de Deus, o que acontece? O maligno não lhe toca. Eu quero lembrar de um texto muito interessante que diz assim, Marcos 11, 25, 26. Quando estiverem orando, se tiver algo contra alguém, perdoe. Quando você estiver orando e você se lembrar que você tem uma mágoa de alguém, Deus está dizendo, perdoe, para que Deus possa te perdoar. Às vezes a gente se pergunta, Senhor, por que a minha oração não flui? Por que a minha vida espiritual não está fluindo? Deus está dizendo para alguém, se examine. Será que tem alguma área na sua vida que você precisa perdoar? Amém? Irmãos, enquanto eu falo, o Senhor traz ao meu espírito que existem pessoas que estão ouvindo essa live agora. Mulheres que foram feridas dentro do seu casamento, mulheres que foram traídas, mulheres que presenciaram, viram situação, tem provas, sabe que foi real. E não se apartou, continua vivendo na mesma casa, continua cultuando ao Senhor, mas a ferida está lá dentro, a mágoa está lá dentro. O machucado está lá dentro. Você vive como se não tivesse mais. E às vezes você até acha que você de fato perdoou. Mas, irmãos, você quer ter uma prova de que você perdoou de fato. Você experimenta uma paz e você não sente mais dor ao lembrar daquela situação. E você também não sente mais o peso daquela dívida. Às vezes uma pessoa machuca a gente acha que perdoou, mas quando a gente olha para a pessoa, a gente sente muitas das vezes raiva no nosso interior. A gente fala, ai, fulano é assim. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 12, Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, não procure se vingar.
E ele vai dizer: entregue a ira ao Senhor, porque minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Então, de quem é a vingança? É minha? É da Débora, minha cunhada? É da irmã Adilis? Não. De quem é a vingança? A vingança é do Senhor. Mas Paulo vai dizer: entregue a sua ira na mão de Deus, porque a vingança é dele, não é sua. Eu sempre cito esse versículo de Tiago, capítulo 1, se eu não me engano, lá para o verso 17, 18, Tiago vai dizer o seguinte: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus está dizendo que enquanto há ira no nosso coração contra aquela situação e contra aquela pessoa, Deus ele não opera a justiça dele. Deus ele não opera aquela reconciliação. Deus ele não traz paz. Como eu disse, a justiça de Deus aponta para a reconciliação e para a paz. Harabacandarás. Irmãos, eu vejo que existem pessoas que estão amarradas e Deus está dizendo: perdoa. Deus te trouxe aqui nessa live para ouvir essa palavra, para você perdoar, para você ser livre deste tormento, para você ser livre dessa sequidão emocional e espiritual. Então Tiago vai dizer: minha é a vingança. Tiago vai dizer: a ira do homem não opera de Deus. Ele está dizendo que enquanto há ira no coração do homem, Deus não está operando com a sua justiça. Mas quando nós entregamos a nossa ira no altar, o que Deus faz? Ele entra com a justiça dele. Ele vai lá e convence aquela pessoa do que ela fez. Ele vai lá, traz quebrantamento. Ele vai lá, ele traz choro. Ele vai lá, ele traz reconciliação. Ele vai lá e traz aquele abraço sincero, onde o perdão acontece de fato e uma grande dívida é liberada. Irmão, se existe alguém nesse mundo que odeia o perdão, é Satanás. Sabe? Quando alguém te fere, Satanás fica te setando. Deus está falando com alguém. Sabe quando alguém te fere, Satanás fica o tempo todo lançando setas no seu entendimento, na sua mente, dizendo: olha o que ele fez. Olha o que ela fez, olha o que ela falou. Ela não te chamou, ele não te convidou. Ele gosta de colocar, né, como a gente diz, lenha na fogueira. Ele gosta de infeccionar corações, mas nós sabemos que quando Deus entra, quando é o Espírito de Deus que está falando, ele está dizendo: olha, libera, perdoa. Você começa a olhar aquela pessoa com compaixão, com misericórdia. Você começa a olhar aquela pessoa considerando a fragilidade dela, considerando rabacandarás, até mesmo a imaturidade daquela pessoa. Mas quando é Satanás faz a confusão, mas quando entra o perdão, irmãos, aí tá. Desconectou aqui e voltou. As ações do diabo, elas são desfeitas, porque ele gosta de agir aonde não tem perdão. E fechando aqui, lá em Colossenses 3,13 vai dizer o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Mateus 6, 14, 15 vai dizer: se não perdoar, não serão perdoados. Então Deus está dizendo: você quer ter uma vida com Deus, de fluir, você precisa primeiro perdoar, porque se você não perdoa, você fica amarrado. Nós, irmãos, todo dia nós precisamos experimentar o perdão da misericórdia de Deus, mas se a gente não perdoa, a gente fica atado no reino do Espírito. A gente não consegue acessar. Toda vez que a gente acessa a sala do trono, Deus precisa lavar a gente. Deus precisa limpar a gente como diz aí os antigos, de uma palavra, de um pensamento, de uma atitude. Não é assim que a gente ora? Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelos pensamentos, pelas atitudes. Não é assim? Então, quando nós acessamos a sala do trono, a cada dia nós precisamos ser perdoados. Mas se você tem uma dívida, alguém te ofendeu e você não perdoa, você não é perdoado. Então, você fica, bloqueado. É por isso que nós vemos mulheres que foram machucadas, que não conseguem perdoar, que também não conseguem mais fluir no mundo espiritual. Por quê? Porque elas não estão conseguindo experimentar da graça de Deus. O perdão é via de mão dupla. A Bíblia está dizendo: perdoe para que você seja perdoado. Eu lembro de uma pessoa conhecida minha, que depois que ela foi traída pelo marido, ela nunca mais foi a mesma. O rosto dela envelheceu 10 anos. Arabacanda, ramakanda, sai. Deus está falando com alguém.
Parece que o rosto dela envelheceu 10 anos, aquela mulher ficou abatida, a pele dela se enrijeceu. Você olha para ela, você vê uma angústia profunda. Por quê? Porque o perdão, ele envelhece. O perdão, ele maltrata até os ossos, a saúde daquela pessoa. Tamanho é o castigo, o tormento. Então Deus está dizendo para alguém: eu quero te sarar nessa tarde. Eu quero sarar o teu coração. Eu estou pregando essa palavra para você, mas essa palavra ela começa por mim. Nessa tarde o Senhor está dizendo para alguém: eu quero trazer reconciliação dentro das casas. Lembra que aquele primeiro homem, a dívida dele estava trazendo para dentro da casa dele um prejuízo. Deus está dizendo: você precisa perdoar para que o seu lar tenha paz, para que você possa ter paz com a sua família, para que você possa ter paz com os seus filhos. Arabacandarás. E eu quero te convidar nessa tarde hoje a orar pelo seu coração, a orar. E a Bíblia diz: quando estiver orando, se lembrar que tem que alguém te ofendeu, que tem ofensa contra alguém, essa é a hora de perdoar. Amém? Você vai entender por que a sua vida espiritual não estava fluindo a partir de hoje. Com a liberação desse perdão, você vai voltar a fluir no nome de Jesus. Essa tristeza vai sair do teu coração. Essa angústia vai sair da tua alma. Tem gente que está me ouvindo que guarda uma tristeza tão grande que nunca contou para ninguém. Existe uma pessoa que tem uma tristeza tão grande que diz: Senhor, eu nunca abri isso, nunca contei isso para os meus pais que fizeram comigo. Nunca contei para a liderança. Deus está dizendo: chegou a hora. É tempo, rebandaçai, de trazer a luz, de tirar das trevas, porque Satanás ele gosta de agir nas trevas, ele gosta de agir no que está oculto. Deus está dizendo: é tempo de trazer a luz para que esse tormento saia da tua alma. Deus está dizendo: esse tormento não vai visitar mais o teu travesseiro, esse tormento não vai mais visitar o teu sono, esse tormento não vai mais visitar os teus sonhos. Perdoe. Nós vamos orar agora. Eu quero te convidar, se você puder, onde você estiver. Eu não vou fechar os meus olhos porque eu tenho que ficar olhando aqui, porque às vezes dá um trava na tela, eu tenho que apertar, senão a tela vai travar, eu não vou ver. Mas eu vou estar ligada. Se você puder fechar os teus olhos agora, colocar a mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te apresentar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo essa mensagem agora. Senhor, ó Deus, ministrar a tua palavra para essas vidas que não me pertencem, pertencem ao Senhor e foram compradas com o preço de sangue na cruz do Calvário. Senhor, eu quero te pedir que tu venha tirar toda a mágoa do coração dessa moça, a mágoa do coração desse moço, essa pessoa que foi traída, que foi ofendida, que foi exposta publicamente, que foi caluniada. Senhor, que mensagens correram, os dados pessoais, pessoas que até mesmo fotografias pegaram dessa pessoa para o acusar, para o mentir, para expor diante dos seus erros. Espírito Santo, rebandarácia, a tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu quero te pedir, Senhor, que nessa tarde o Senhor possa ministrar perdão nesses corações. Que essa mulher, que esse homem possa entender, Senhor, que primeiramente ele foi perdoado, que já não há mais nenhuma condenação, como diz a tua palavra. Eu quero reparação daquele que acusa, daquele que difama, recamantio, remeicanácia, rebedecantio, erga da rabalachanda, ramandocai. Elevanto de cairabachandarácia. Não é de psiquiatra que você precisa, não é de medicamento que você precisa. Deus está dizendo, é de perdão que você precisa. Senhor, que os teus rios de água viva possam fluir dentro da casa dessa mulher, dentro da casa desse homem, trazendo vida, trazendo reconciliação,
separação. Senhor, que não haja mais separação nesse leito. Olha aí, Senhor, pessoas que estão separadas, mas dormem na mesma cama. Que essa noite seja uma noite de ajuste. Que essa noite venha a ser uma noite, Senhor, em que ambos se sentarão nesta cama e colocarão à tona, Senhor, as feridas. O perdão vai acontecer, a reconciliação vai acontecer. Aleluia, essa obra de feitiçaria que veio para trazer adultério, separação, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Senhor, que haja reconciliação, Pai. Senhor, o teu Espírito, Senhor, diz, Senhor, a igreja, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Que é tempo de se lavar as suas vestes, rabandarácia. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, diz o Senhor. Aquele que está limpo, limpe-se mais, o Senhor está dizendo, perdoa, se lava, recandarabaixa. Rebanda súbia, Jesus está voltando e ele está voltando para separar uma igreja lavada, remida, uma igreja que entendeu o que é perdão. Recalabaraçoreandarabacai. Você que está dizendo no teu interior, eu não consigo perdoar. Alguém que o Espírito trouxe ao meu coração que diz no seu íntimo, eu não consigo. Deus está dizendo, é uma atitude, rabandassai. Você precisa tomar uma atitude de perdoar. E não diga assim, mas eu não senti. Irmãos, perdão é decisão, você não precisa sentir nada. Você não precisa sentir um fogo, você não precisa sentir um trovão, você não precisa sentir que Deus te colocou no meio do mistério, não. Dificilmente você vai ver isso. Para casos como esse, perdão é uma decisão. Deus está dizendo para alguém, decida. Decida colocar um fim nessa situação. Decida colocar um fim nessa pessoa que te ofendeu, nessa situação de mágoa, dessa pessoa que te ofendeu, dessa pessoa que te machucou, dessa pessoa que te feriu, dessa pessoa que te traiu. Deus está dizendo, tome uma atitude agora de perdoar. E declare com a sua boca, eu vou fazer uma oração, você vai repetir essa oração comigo, amém? E você vai sentir que um peso saiu do teu espírito. Penha, do Alexandre, Heloída, a paz do Senhor, amém? Então, nós vamos fazer uma oração que você vai repetir, amém? Você precisa declarar no mundo espiritual que você está perdoando. Você vai orar assim comigo, Senhor, você pode repetir, eu perdoo. E você diz o nome da pessoa, eu perdoo fulano, por tudo que me fez, por tudo que me causou, por todo dano, por mentira, por traição, por ofensa. Você vai dizer, Senhor, eu perdoo essa dívida e eu tomo posse no reino do Espírito da paz do Senhor. Amém? Irmãos, perdoe. Essa é a palavra de Deus para essa tarde, amém? Eu quero louvar o Senhor pela tua vida. Recebe essa palavra dentro do seu coração e eu quero profetizar que essa noite você vai ter um sono reparador. Amém? Você vai ter um sono de paz e você não vai ser atormentado mais pelos verdugos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tá aqui comigo a Penha do Alexandre, a Kelly, Nicole, Heloída, Luciana. Vamos orar pelo seu casamento, Luciana. Se você quiser, pode me chamar no privado, a gente ora junto, tá bom? Eu acho melhor assim. Lilian Nóbrega. Lilian Nóbrega é pastora da Nova Vida lá de Jacarepaguá. É isso, Lilian? Lilian é uma benção, já vi Lilian pregando várias vezes. Luciana Ferreira, que eu já falei. A Cristina Salazar, Bruna Melquiades, sempre tá aqui com a gente. Cristina de Souza, Camila Caetano. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Ore por mim, ore por essas lives, porque Geicilene Maciel, acho que é isso, Geicilene Maciel,
Marcela Azevedo. Irmãos, orem por essa live, ore pela minha vida, ore pelo pastor Douglas. Eu quero deixar um convite para você estar comigo no domingo às 17 horas da tarde. Nós ainda estamos fazendo as lives às 17 horas da tarde, até quando o Senhor nos permitir, né? Porque eu sei que algumas igrejas, a maioria já voltaram a se reunir, mas a gente ainda estamos juntos no domingo, às 17 horas, pelo Facebook do pastor Douglas. Terça-feira ele está fazendo uma live sobre Reino de Deus no Instagram dele, que é pr.douglasgalvão. E na quarta-feira ele faz uma outra live no Facebook dele, amém? Que ele faz sozinho. A Dilis também está aqui lá do States. Minha tia Andréia, pregadora da palavra, segue essa mulher. Jaqueline Freitas, o Kaique, Jocilei, a paz do Senhor, Eliane Gomes. Eliane é uma bênção lá da Pavuna. Sandra Saldanha, eu vou falar o Saldanha aqui, ó. Vanessa Cabral, da Assembleia de Deus. A Marcélia é amiga da minha irmã. Minha mãe. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Sejam todos bem-vindos. E quinta-feira que vem descobri, né? Creio que esse foi o motivo do bloqueio das lives, foi por causa da música, né? Eu creio que pode ter tido denúncia, mas enfim, isso não pertence a mim, pertence ao Senhor. E as lives possivelmente foram bloqueadas por causa de direito autoral das músicas, dos fundos que a gente colocava. Por isso eu não vou colocar mais, Douglas não vai colocar mais, para que isso não aconteça, amém? Glória a Deus que hoje tudo correu bem, o Facebook não tentou nos bloquear. E é isso, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Alessandra, Caetano, Joyce. Que Deus abençoe a vida de vocês. Medite nessa palavra. E na quinta-feira que vem, Deus está gerando no meu coração uma outra série que eu ainda estou estudando, ainda estou me debruçando. E eu vou anunciar assim que eu tiver com isso bem já estabelecido no meu coração. E na quinta-feira que vem nós estaremos juntos às 3 horas. Ore por mim, irmãos, ore pela minha família, para que a palavra de Deus, como diz Paulo vai dizer, ore por mim, para que a palavra de Deus que me foi confiada seja pregada com autoridade e com coragem. Então, ore pela minha vida, amém? Deus abençoe tua vida, compartilhe essa live e que Deus possa continuar ministrando teu coração. E não se esqueça, testemunhe para mim o que Deus tem falado contigo. Amém? Me manda mensagem no WhatsApp, eu sempre coloco disponível. Me manda mensagem até no Messenger. No Messenger é mais difícil de eu ver, porque fica muita coisa ali e eu acabo ficando para baixo, eu não vejo. Mas no WhatsApp eu sempre vejo. Então, me manda teu testemunho, me conta para mim, olha, Deus falou comigo, Deus me libertou, Deus me curou naquele dia, porque isso também edifica a nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, sinta-se abraçada, confortada, amada pelo Espírito nessa tarde de hoje. Em nome de Jesus, um forte abraço.